Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou falar um pouquinho aqui sobre os bancos, tá? Fazer um comparativo sobre eles agora, nesses últimos resultados, nessas últimas informações que saíram em mercado, referente ali à lei Magnitsky e tudo mais, e o impacto, né, que pode ter, tá? Então, como a gente sabe, teve aquela decisão ali do ministro do STF, né, o Flávio Dino, e aí que ele dizia em que as empresas, né, estrangeiras ou enfim, ações judiciais estrangeiras não poderiam ter impacto aqui no Brasil sem que passasse pelo STF, tá? E isso gerou ali uma certa revolta, vamos dizer assim, um comportamento do mercado que eles começaram a vender, né, as ações ali dos bancos, né? Então teve mais venda do que compra, e aí eles acabaram caindo muito ali, eu acho que chegou até quase 6%, por exemplo, do Banco do Brasil, que foi o que mais sofreu ali entre eles. E por que isso acontece, tá? Normalmente, qual que é a preocupação e qual que é o receio? A gente tem que lembrar que nas ações que a gente tem aqui no Brasil, não só tem gente do Brasil, né, que comprou essas ações, mas você tem também, são pessoas físicas, os donos, você tem as instituições, né, que elas podem comprar ali, instituições que a gente fala são corretoras que podem comprar, beleza? Então, sei lá, se você tá ali, você faz parte, sei lá, da Rico, da XP Investimento, enfim, do Inter, né, eles têm os seus analistas e eles podem recomendar para você ali uma compra ou venda de algum ativo ali. Então, quando eles fazem isso, eles recomendam para várias pessoas ali, e aí esses investimentos são na casa de milhões e tudo mais, são valores bem maiores. E aí tem as pessoas físicas, que sou eu, igual você também talvez aí tá assistindo, tem essas instituições que são as corretoras ali que podem fazer os investimentos, né, tanto essas como... E você também vai ter as estrangeiras, né, as pessoas estrangeiras, capital estrangeiro aqui que está sendo aplicado também, tá? E aí cada ação existe um percentual, tá? Em que de pessoas físicas, de pessoas de institucional e de pessoas, por exemplo, ali de capital estrangeiro, beleza? Normalmente o capital estrangeiro acaba sendo maior nessas empresas principais, como Banco do Brasil, Itaú, né, Vale, Petrobras, porque são empresas grandes, renomadas. Então quando eles querem se expor ao Brasil, eles já vão comprando essas empresas aqui que são as principais aqui do Brasil, que eles já conhecem, né? E quando tem algum problema, eles já saem também vendendo essas ações independente ali do que saiu de informação, tá? Então às vezes especulação de mercado pode gerar esse tipo de problema, tá? Mas qual que é a questão, né? O ponto lá sobre a lei Magnitsky, o que ele gera? Ele gera um receio, né, no mercado, para algumas dessas pessoas ali, né, ou boa parte dessas pessoas, que qual que é esse receio? É o receio de que, com essa liberdade, né, que o STF dá aqui, para que as sanções poderiam, né, não ser impactadas, lembrando que o objetivo principal do que foi dito lá pelo Flávio Dino não era dar as sanções, mas era referente a um outro processo ali que estava rolando com a Samarco, tá? Então era, na verdade, um processo em que eles estavam vendo como aplicar lá na empresa que não é daqui do Brasil, né? A Samarco não é aqui do Brasil, né? Acho que era da Inglaterra, enfim. Então ele queria ver como, né, uma forma de que não pudesse ter ali um certo impacto que precisaria ali passar pelo Supremo Tribunal Federal, beleza? Então teve um outro ponto, mas que respinga também nesses tipos de sanções, por exemplo, que os Estados Unidos está impondo, que poderia bloquear aqui as contas, né, desses ministros ou pessoas ali que foram, que entraram por essa lei ali, Magnitsky, né, que foram julgadas nessa lei. E aí, qual que é o receio do mercado? O receio deles é que, tendo essa liberdade aqui, né, não tendo essas restrições nos bancos aqui do Brasil, poderia haver uma retaliação dos Estados Unidos, que né, a gente sabe que o presidente lá dos Estados Unidos, né, vulgo quase louco, vamos dizer assim, tá fazendo ali ações, né, que a gente sabe que, analisando, não é tão normal, não tão comum, tá? Mas para uma pessoa né, mais, vamos dizer assim, uma pessoa mais cabeça, né, uma pessoa mais centrada, né, então tudo ali tá acontecendo muito radical, tá? Talvez é diferente da outra versão dele que teve no mandato que ele já passou lá nos Estados Unidos, mas essa versão agora é uma versão que talvez ali tá muito, vamos dizer, tá muito ignorante, vamos dizer assim, em termos de conversas, ou muito atacado em termos de política, né, mexendo demais em muita coisa, e aí isso acaba ali gerando um certo receio. Inclusive isso pode gerar um problema lá que é de retração nos Estados Unidos, que isso aí todos os economistas já estão prevendo isso, ter uma retração grande nos Estados Unidos, até porque estão querendo forçar ali uma queda, né, da taxa de juros na marra, né, vamos dizer assim, bem parecido com o que aconteceu com a Dilma, tá, no período que ela teve aqui como presidente. Então pode acontecer isso também lá nos Estados Unidos, porque eles estão forçando isso para que a próxima revisão lá da taxa deles possa cair. E aí você pode ter problemas grandes acontecendo, que é justamente você tendo uma redução de taxa na marra, sendo que talvez não era o melhor momento de fazer isso, até porque está acontecendo esses problemas das taxações. E esses problemas das taxações, que muita gente pode até dizer, é bom para os Estados Unidos, talvez pode ajudar o produtor interno lá, né? As empresas que estão lá dentro. Mas você vai ter um problema também, que eles deixam de consumir os produtos indo mais baratos daqui, né? Então como é que você vai consumir o café? Se vai estar muito mais caro. Como é que você vai consumir o suco de laranja, se vai estar mais caro? E outros produtos aqui do Brasil, né, que são produzidos. Então lá, né, lá eles compram uma pechincha, né? O nosso, né, compravam. Agora você tem taxas ali em cima e aí dificultam para eles lá dentro, né? Beleza. Então eles internamente vão ter que fornecer isso. E aí, ó, nem tem mão de obra para isso tudo, nem tem produção para isso tudo, né? Como é que vai absorver no mercado interno? Então aí você sabe que são vários problemas. Então não só isso, não é só com o Brasil, tá? São com vários países. Todos esses países que estão sendo taxados, isso está gerando um problema aqui para os Estados Unidos. E aí por isso que você pode ver que, por exemplo, o real está tendo mais valorização, por exemplo, do que o dólar frente
ao dólar. As outras moedas estão tendo mais valorização em frente ao dólar, tá? E caso aconteça realmente uma queda na taxa de juros, possivelmente começa a entrar numa retração e aí o problema vai ser grande para os Estados Unidos, beleza? Mas é isso, é só para trazer esse ponto aqui para vocês. Então, com base nesse receio, né, que está rolando de mercado, né, por essas sanções que podem não ser aplicadas aqui entre os bancos do Brasil, né, todos os bancos aqui do Brasil, o que pode acontecer? As pessoas têm medo de que o presidente lá, ou enfim, os assessores e seja lá as outras pessoas ali que podem ter uma certa influência, possam fazer uma retaliação para o Brasil, e aí alguns vão até no extremo do absurdo, que eu diria que é muito absurdo, tá? Você foge muito o racional, né? Tem gente que, alguns, né, de investidores também que fazem vídeos aqui, que o cara fala, é tão radical, tem até medo de falar de um negócio desse, que é muito radical, que é a possibilidade de bloquearem os cartões da Master e da Visa, né? Que lembrando que eles são empresas lá dos Estados Unidos. Entra num nível, assim, é o absurdo do absurdo, tá? Mas é aquele cenário. A gente tem, né, hoje no cenário atual, existe um presidente, né, que eu vou chamar de presidente crazy, e o presidente crazy, dependendo de que informação chega para ele lá, de qual fake news que chegou, de qual vídeo de IA foi gerado para ele, igual que a gente vê uns vídeos aí e a gente acredita, pode acontecer tudo. Então esse é um ponto muito interessante de levantar, porque isso pode gerar um problema, tá? Pode gerar um problema, né, por essa loucura. Eu diria que não chega nesse nível de loucura, porque aí é muito louco mesmo, tá? Muito louco mesmo. Ah, vou bloquear os cartões do Brasil. Vai bloquear o cartão de quantas pessoas? 200 milhões de pessoas, né? Basicamente, acho que todo mundo tem um cartão que é Master ou que é Visa, tá? Não vou dizer que é os 200 milhões, mas sei lá, 100 milhões, 150 milhões, né? Quantos tem mais de um cartão ainda? Aí vai muito mais, entendeu? Então, tipo assim, por lógica, não faz muito sentido, beleza? Mas a gente sabe que quando se fala de um presidente que é, né, que tá aí querendo estar em mídia, sempre aparecendo e tudo mais, então tudo é possível, e eu diria que nada também é possível, beleza? Porque também tudo pode ser blefe, né? Como alguns já disseram que os livros dele, ele sempre joga muito pra cima pra depois negociar e jogar pra baixo, tá? É o famoso burro negociador, eu diria assim, né? Você não sabe negociar, não existe essa forma de negociação. Na minha visão, não existe isso. Mas quem lê o livro dele, enfim, quem quer acompanhar, cada um com a sua forma que você acredita, beleza? Mas enfim, não quero aqui trazer mais pra um lado político, mas a minha visão realmente é que as atitudes são atitudes de gente que é meio maluca mesmo, e aí acaba gerando esse receio de mercado e tá gerando um problema muito grande lá pros Estados Unidos. Alguns até podem dizer, não, tá muito bom o cenário lá, e não é o que se diz isso. Se você perguntar pra qualquer economista, que a situação lá tá bem complicada e tá se complicando cada vez mais, beleza? Mas é isso, mas a gente sabe também que os Estados Unidos, ele não deixa de ser uma potência, né? Ou a maior potência, vamos dizer assim, né, do mundo todo, né? Que sempre foi, que sempre se colocou assim, né? Então, é uma grande potência. Mas o ponto é esse, tá? Então, existe o receio do mercado, que pode ser de pessoas físicas, as corretoras, analistas e também do estrangeiro, mas eu diria que mais fortemente o estrangeiro e essas corretoras, tá? Do que as pessoas físicas em si, porque as pessoas físicas, o volume delas é baixo e é aquele meio que efeito manada, tá? Então, tipo assim, é mais quando você tem algum problema muito grande e visível, né? Que você tem uma saída das pessoas físicas ou algo do tipo, mas é mais aquelas pessoas que estão investindo ali, compra, né? Acha interessante e tudo mais, viu que subiu 60%, aí ele compra em alto. É tipo isso, sabe? Então, normalmente é esse tipo de cenário que acontece, então você tem mais uma saída possivelmente estrangeiro e de corretoras ali, analistas e empresas maiores, beleza? E aí é isso, esse é o tipo de receio. Então, caso venha a haver algum bloqueio ou algo do tipo, você poderia ter um problema muito grande para todos os bancos do Brasil, todos os bancos sem exceção nenhuma, tá? Então, realmente se entra ali num problema muito, muito grave ali para os bancos, né, do que poderia acontecer. Dizem até que poderia acontecer outras coisas, como talvez bloquear negociações em dólar, que isso também é outra perca gigantesca para essas instituições aqui no Brasil, porque tudo aqui que eles transacionam, né, com os Estados Unidos vai ser provavelmente em dólar, né? Vai estar atrelado a dólar, né? Então também é uma perca muito grande que pode acontecer ali para os bancos, mas na minha humilde visão, acredito que isso é fora de cogitação, tá? Realmente não vejo, mesmo que tenha esses problemas políticos entre o Brasil e os Estados Unidos, e o que tá rolando ali nos bastidores, eu não vejo realmente chegar nesse nível de maluquice, não, tá? Realmente eu acredito que é só daí até, tipo, tentar atacar algum ministro do STF e ficar mais nesse ponto central ali e tudo mais, tentar negociar alguma questão de terras raras, que eu acredito que não deve rolar muito, porque o Brasil não tá muito para liberar nada de terras raras, né? Principalmente pelaquela notícia que saiu de um local lá, que é uma ilha de 500 mil metros quadrados ali, próximo, acho que a Baía de Santos, se eu não me engano, e que provavelmente tá cheio de minerais ali bem importantes e raros ali, né? Então, não sei como é que vai ser essa luta aí, vamos dizer, política, mas aqui na parte do Brasil, o presidente tá muito relutante, né, na verdade, em tentar esse tipo de negociação aqui, oferecer alguma coisa para os Estados Unidos, que como moeda de troca, que realmente eu não vejo ser uma troca saudável, tá? Nenhuma dessas aí para poder acabar com essa questão da taxação. Se é algo que impacta o PIB lá em, sei lá, 0,1%, 0,2%, sei lá quantos por cento do PIB, cara, tenta repor de outra forma, entendeu? Negociação de terras raras por conta disso. Mas aí você tem que ver as outras coisas que você depende também dos Estados Unidos para você não entrar num problema ali. Quanto mais dependente se está dos Estados Unidos, principalmente quando você tem um presidente que ele tá tendo muitas ações ali e que essas ações não estão tendo nenhum bloqueio, restrição
restrição. Então, tipo assim, o cara é como se tivesse uma carta de ouro, tô fazendo tudo que eu quiser. Basicamente é isso, entendeu? A gente sabe que aqui no Brasil não é o mesmo cenário. Aqui tem muita dificuldade, que você tem que, se ele quer fazer alguma coisa, tem que argumentar ali com os deputados, senadores, né, comprar, né, liberar uma verbinha, enfim, etc, para conseguir aprovar alguma coisa, sei quanto tempo depois. Então, tudo é muito complicado nos dias atuais, beleza? Mas só para trazer para vocês, coisa bem rápida, já expliquei para vocês, aqui é o Investidor 10, mas também tem aqui no Status Invest, que você também pode fazer comparativo de ações. O Fundamentos também, se você quiser usar para você buscar aqui informações específicas, tá? Aqui, por exemplo, de Itaúsa, você vai ter o PL, você vai ter o ativo, né, a receita líquida, a margem líquida, margem bruta, patrimônio líquido, lucro líquido dos últimos 12 meses, 3 meses. Então, você consegue fazer várias análises aqui que são pertinentes para você poder tomar a decisão se você compra algum banco ou não, beleza? O que a gente sabe é que ontem teve queda de todos os bancos, tá? Todos os bancos ali caíram e agora já tá tendo aqui uma recuperação deles, na verdade, tá bem tímida, mas tá tendo uma recuperação, tá? Então, basicamente, ele tá andando de lado, né? Então, por exemplo, o Banco do Brasil abriu a 19,77 e hoje já vai aqui subindo 0,30. Tá moderado, tá? E a gente vai para Itaú, ó. Itaú abriu ali a 32,46, teve uma queda aqui de quase 1% e restabeleceu, já tá subindo 0,62, tá? Então, são bancos, né, que estão aí já se recuperando dessa queda que houve ali. Bradesco também, quase nada aqui, 0,06, tá? Deixa eu ver o Santander aqui se tem alguma mudança do comportamento. Aí iniciou em uma baixa aqui de quase 1% também e agora já está em uma alta de 1,27%. Então, você nota que todos eles estão no cenário bem parecido, tá? Beleza, então teve o pico ali de queda, de saída, né, dos investidores ontem, beleza, todo mundo vendendo, e hoje começa a voltar aí a sua normalidade, beleza? Então, os pontos aqui é que ou eles podem andar de lado, certo? Ou se voltar capital estrangeiro e de corretoras, aí eles voltam a subir aí essas ações, beleza? Ou se ele pode ainda cair ainda mais, mas eu acho que enquanto não tiver mais nenhuma notícia, nenhuma mudança, eles devem andar de lado, beleza? E aqui, coisa bem rápida que você pode fazer, depois que você colocar aqui no Investidor 10, você faz o comparativo, tá? Obviamente aqui é dos últimos 5 anos, você começa a notar aqui, né, as quedas aqui do Banco do Brasil, tá? Que é essa barrinha aqui mais azul, né? Então você vê essa queda recente, então todos eles vinham aqui numa tendência subindo, né? Subindo aqui aos poucos, o Bradesco já andando um pouquinho mais de lado, aí aqui você tem, né, o Santander também andando de lado, esse outro aqui a gente tem aqui também andando de lado, esse aqui eu acho que esse aqui é o CDI, para que eu vi. Mas enfim, você tem todos eles, alguns, né, andando mais de lado, principalmente Santander, Bradesco e tudo mais, e os que estavam despontando era Itaú, né, que estavam aqui despontando. Você tem o BTG Pactual, que eu nem tô vendo o gráfico dele aqui, deixa eu até procurar aqui onde é que ele tá. BPAC, tá aqui. Ó, também bem similares a os dois lá de cima. Então você vê hoje, entre os bancos, né, em termos de rentabilidade, a briga estaria entre Itaú e BTG Pactual, em briga de rentabilidade, tá? Seriam os dois principais que estariam hoje brigando, beleza? BTG Pactual veio aí, né, só na calada, subindo aos poucos, evoluindo aos poucos, e aí, olha essa estabilidade que eles conseguiram manter aqui, tá? Nada em 5 anos, um crescimento do BTG Pactual de 111%, o do Itaú 128%, olha como eles são bem parecidos, né? E aí, óbvio, né, se o Banco do Brasil não tivesse dado esses resultados aí, recentes que aconteceu, ele estaria aqui despontando, possivelmente em primeiro, tá? Com a maior cotação, aqui até abril, ele estava com 136% de rentabilidade, tá? Era 33% de diferença para o Itaú. E aí toda essa queda desmoronou tudo aqui do Banco do Brasil, mas ainda assim, até nesse cenário em que ele está de baixa, ele está com 68%, mesmo tendo esses resultados recentes aí, que foram ruins para o banco aqui, teve uma queda que fez ele sair do topo, mas ele ainda estaria aqui, por exemplo, em terceiro dos que teve maior rentabilidade, né? Depois é que você teria Santander com 21% e Bradesco com 15%, tá? Bradesco sofrendo porque teve problemas anteriores aqui, tá? Então Bradesco vem sofrendo aqui já de tempinho, né? Vem andando aqui de lado nesse período e se recuperando aos poucos. Então já vem há um tempinho aqui andando de lado, né? Santander também vem andando de lado aqui nos últimos anos, nos últimos 2 anos mais ou menos aí eles estão andando de lado, então por isso também não teve nenhum crescimento. Já os outros bancos estão conseguindo ali ter um crescimento muito bom, beleza? Então aqui você consegue fazer análises básicas, tá? Básica, comparar aqui PL, né? Ver aqui como é que estão os resultados. O que é importante trazer para vocês? Se vocês analisarem por cada plataforma, normalmente os valores são diferentes. Então você tem aqui no Investidor 10, eles estão trazendo uma perspectiva e uma projeção, beleza? Quais são os últimos resultados, o que foi que aconteceu, qual que é a margem e tudo mais. Se você for, por exemplo, lá no Status Invest, você deve ver um outro resultado. Então se eu colocar aqui, ó, BBAS3, ó, vamos ver aqui, ó, só para mostrar para vocês a diferença entre as plataformas. Nem sempre é para você se confiar 100%, mas a informação que tem já ajuda. Ó, o dividend yield aqui que eles estão colocando é de 11,95. Quando a gente olha aqui no Investidor 10, ele está dando 11,92. Tem uma pequena diferença, mas tem diferença, beleza?
Quando a gente vai ver aqui, deixa eu ver o que mais, o PL tá dando 6,10. Aí a gente vai ver no outro aqui, tá dando 7,17. Tudo faz diferença, tá? Então são pequenos valores, mas eles fazem a diferença aqui se você analisa essas métricas, tá? O PVP aqui tá dando 0,62. Aqui no outro, o PVP tá dando 0,63, tá mais próximo, tá vendo? Então é isso. Então não é que é cravado na pedra, mas é importante vocês analisarem isso, ó. Aqui a margem líquida tá dando 5,48. Qual é a margem líquida aqui no outro? Aqui tem margem bruta. Deixa eu ver aqui tem aqui margem. Às vezes ele não encontra pela busca, mas enfim. Então, ou pode ser aqui, ó, margem líquida. Então tá 6,48, né? Dos últimos 12 meses, beleza? Então dos últimos 12 meses tá dando 6,48. Se a gente for ver aqui no outro, tá dando 5,48. Então você vai vendo essas diferenças, você vai vendo que tem algumas diferenças aqui, tem alguns impactos aqui que podem dar os resultados. O que você pode fazer para ser melhor? Cara, faz a tua planilha. Pega a tua planilha, coloca os dados aqui como você quer e aí você vai comparar as suas informações, tá? Se eu for ver aqui o meu do Banco do Brasil, a margem líquida que eu coloquei aqui tá 7,54, né? Então, enfim, a minha avaliação é essa. Eu tô aqui com um payout expectativa de 30%, né? Então, são cálculos meus para chegar nisso aqui. Então, não quer dizer que o que tá aqui tá cravado na pedra, tá mais próximo. Vai depender muito do que cada plataforma tá utilizando ali de métrica para poder trazer as informações. Tem gente que usa 12 meses, tem gente que usa 3 meses, tem gente que usa projeção. Então, é isso. Nada aqui é cravado na pedra. Mas para que você possa analisar. Pô, não, só vou analisar aqui e ver tudo que tá aqui com estrelinha e beleza. Ó, se você for para o que tem aqui tudo estrelinha, você teria aqui uma briga entre Banco do Brasil e BTG Pactual. E BTG Pactual tendo mais na parte aqui de retorno, na parte de margem, e aqui o Banco do Brasil tendo um PL melhor, PVP melhor, dividendo melhor, entendeu? Então, veja, são dois pontos, são duas perspectivas, tá? E não quer dizer que isso aqui está certo, tá? As estrelinhas é obviamente para dizer, para eles, né, a métrica estaria melhor esse cara aqui, tá? Esse dividendo aqui de 11,92, se for analisar, você está analisando os últimos pagamentos dos últimos 12 meses, né, que é o dividend yield. Se você olhar para frente, a lucratividade dele caiu e o payout dele vai cair. Então esse dividend yield não vai ser esse valor de 11,92, vai cair, provavelmente, tá? Então por isso que é importante lembrar para vocês. Não quer dizer que rendimentos passados vão se perdurar para o futuro. Então esse aqui é um exemplo muito claro disso. Aqui está colocando 11,92 porque foi do que foi pago para trás. Mas agora para frente os resultados vão ser bem mais baixos do que era esperado. Então isso aqui já vai cair por terra aqui, beleza? Então isso aqui é que é importante de vocês analisarem, beleza? Então pronto. Bom, esses são os pontos que eu queria trazer para vocês, né? É uma análise bem superficial aqui sobre os bancos que vocês podem utilizar para vocês analisarem, tá? Continue acompanhando as notícias, tá? Eu vou trazer para vocês aqui qualquer outra notícia que tiver referente aos bancos, mas para o momento a gente só tem esse último mais recente que foi da Lei Magnitsky e da decisão lá do Supremo Tribunal Federal, que basicamente gerou essa queda aí nos bancos, né? É uma queda que a gente não sabe se ele vai andar de lado ou se eles vão voltar rapidamente ali a se recuperar. O que a gente dá para ver hoje é que todos os bancos já estão se recuperando um pouquinho aí, então já é um cenário bom ali, tá? Não teve nenhuma notícia hoje que saiu, então tá tranquilo. Vamos ver aí os próximos cenários. O que pode acontecer? Se um CEO der alguma informação, né? Cara, nós vamos aplicar de todo jeito, etc. Então, aí você volta a ter problemas com algum banco em específico, porque você vai ter o pessoal conversando demais ali, aí entrando em problemas ali que o mercado, talvez em alguns momentos é bom que você fique quietinho sem falar nada. Mas a gente sabe que a imprensa vai buscar um CEO, vai buscar alguém, vai buscar alguma pessoa da empresa para eles poderem trazer alguma informação interna que a gente não saiba. E aí tudo isso pode gerar problemas ali, porque as falas, né? Uma fala tirada de contexto, ela gera um problema ali para o mercado, gera problema para outros países e tudo mais, tá? Então, esses são pontos interessantes ali pra gente prestar atenção, beleza? Bom, o fato é esse, se você tiver pelo menos R$20, tá? Você já conseguiria comprar pelo menos uma ação do Banco do Brasil, tá? Quem tiver R$20, você já consegue comprar uma ação do Banco do Brasil. Então, isso é legal, tá? Ou seja, caiu lá da faixa dos R$20, você agora com R$20 você já consegue comprar uma ação do Banco do Brasil, um banco que tem mais de 200 anos, tá? Se você tiver um pouquinho mais, tá? Um pouco mais, 30 e poucos reais, você já compra uma ação do Banco Itaú. Vê que legal, né? Não é legal ter isso? Não é legal você ter uma ação ali que é muito boa? E se você tiver R$43, você consegue comprar uma cota do BTG Pactual, um banco que está crescendo bastante, tá? Se você tiver menos de R$20, você ainda consegue comprar Bradesco, tá? Bradesco tá a R$16, 15 e pouco, 15,91 BBDC4. Então, olha que interessante, você poderia gastar com qualquer coisa esses R$15, sei lá, um salgado, um doce, qualquer outra coisa, mas seria momentâneo. Se você comprar uma ação de um banco renomado, você teria essa ação para o resto da sua vida, tá? Enquanto você tiver com ela. Você seria sócio de uma empresa. Então, pense nisso, tá? Você pode ser sócio pro resto da vida de uma empresa renomada, fazendo o simples, só fazendo um investimento de qualidade, beleza? Bom, o vídeo era esse. Agradeço a vocês aí que assistiram, espero que tenham gostado, se inscrevam-se aí no canal, tá? Batam no sininho, dê um like aí, comentem, tá? Tira dúvida aí de vocês, pô, fiquei com dúvida aqui ainda em algum ponto, comenta aí que a gente faz um vídeo para explicar, beleza? Obrigadão, até a próxima.